Miriam! E aí, pessoal, boa noite. Celeste. Roberta. Salve Maria, minha irmã. Augusta, rainha do céu. Os anjos batalharão. Para você também, amiga. Um ano maravilhoso para você. Que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto. Santa noite, comadre. Pois é, gente, hoje eu fiquei de fazer uma live. Depois de quanto tempo, hein? Tem um tempão que eu não entro aqui. Tava até assim, meu Deus, como é que eu vou fazer uma live? Pois é, essa música é maravilhosa, né? Quem quiser ouvir, procura aí Irmã Kelly Patrícia, oficial, Augusta Rainha. Realmente, boa noite, Marcos. É uma letra maravilhosa que fala sobre Nossa Senhora. É muito gostoso de ouvir. Todas as músicas dela são maravilhosas. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu meio que fiz um improviso aqui na sala. Se tá boa a imagem, se dá pra ouvir bem. Aí hoje eu fiquei de contar um pouco, né? Essa minha mudança tão radical. Os anjos batalharão e vencerão. É o comando dela. E isso é verdade verdadeira, viu? Eu sou prova viva. Então vocês estão me ouvindo bem, né? Estavam ouvindo a música aí? Tá me ouvindo bem. Tava botando a música aqui, esperando o pessoal entrar um pouquinho para contar sobre minha conversão ao catolicismo. Boa noite, amiga linda. Isabel, que me deixa assim mais bonita. As mãos de fada. Fadinha do bem, né? De fada. Bom, gente, eu não vou enrolar muito, né? Pra falar. Vocês estão me ouvindo? Pode alguém dizer assim, tá massa o som? Eu não quero gritar assim, falar muito alto. Queria falar normal, saber se eu fico mais perto, se eu fico mais longe. Então, eu até fiz um resumo. Tá ótimo. Eu tô fazendo essa live mais pra também deixar salva no meu feed, né? E aí, assim, alguém em algum momento pode ter uma curiosidade ou querer saber um pouco mais, já tá lá salva. E é isso. Aí eu fiz até um resumo aqui, né? Pra não ficar me estendendo muito sobre esse processo. Para contar sobre a minha conversão ao catolicismo. Então, eu sou Neveline Generino, para quem não me conhece, né? O som tá bom, né? Que ótimo. Sou mãe de 2 meninas, Luana, de 24, vai fazer 25 esse ano, e Ananda Giti, que vai fazer 5 anos agora no final do mês. Então eu fui mãe no intervalo de 20 anos, né? Entre uma e outra. Então foi uma experiência assim bem diferente, né? Ser mãe 20 anos depois. Então eu vou falar brevemente assim a minha história de vida, né? Para depois adentrar nesse meu processo de conversão. Então, eu estudei, vou falar um pouco da minha profissão também, né? Eu estudei antropologia, ciências sociais na Universidade Federal da Bahia, me formei nessa área, trabalhei um pouco nessa área,
né, como antropóloga, e minha pesquisa foi sobre xamanismo urbano, práticas neoesotéricas que a gente chama na urbis, né? Então, o xamanismo adaptado à modernidade, com foco no feminino sagrado, círculo de mulheres. Esse foi o meu TCC, né? Então, nesse momento, quando eu já fiz o meu curso de formação, eu já era adepta de práticas terapêuticas, transpessoais, né? Já frequentava práticas de xamanismo, de yoga e de trocentas mil, né? Que isso é um universo bastante amplo de experiências, né? Então, foi até um pouco difícil para mim fazer minha monografia e separar um pouco, que a gente sabe que não existe essa neutralidade científica, né? Mas separar um pouco o que eu vivenciava, né, como buscadora espiritual, vamos usar esse termo, né, e como antropóloga. Mas foi interessante porque realmente me baseei bastante na teoria, né, para poder explicar esses fenômenos. Mas aí eu tive um chamado muito mais forte para viver o universo das práticas terapêuticas, né? Então eu acabei aprofundando mais no yoga. Trabalhei alguns anos com isso, dando aula particular, aula em espaços de yoga. Depois eu fui para a área das terapias, Theta Healing, constelação familiar. Fiz curso também nessas áreas. Trabalhei um pouco com isso, né? Mas quando eu estava se engajando mais forte nesse movimento de curso, de atendimento, foi quando eu tive a Nanda, a minha filha de 5 anos. Aí veio a pandemia e eu resolvi parar e viver essa maternidade de forma integral, né? Então, pandemia, a gente morava no interior, então eu acabei parando de trabalhar. Quer dizer, tive outras experiências antes dela, né, de empreendedorismo, mas nada assim que eu acho que vale a pena aprofundar agora, né. Aí nessa pandemia eu fiz uma pós-graduação de neurociência, mindfulness e psicologia positiva. Só que assim, eu sempre sentia que alguma coisa faltava para eu mergulhar de cabeça nesse trabalho como terapeuta, né? Primeiro que você assim tem uma necessidade de fazer muito esse autoprocesso, né? Esse processo de autoconhecimento, de cura, como se para você estar bem para poder servir. Então, não quer dizer que você faz um curso de psicologia, um nível superior, que você está apto para ajudar as pessoas, né? Eu acho que a experiência de vida e o tempo da prática é que ajuda mesmo, é que tem eficaz para poder dar esse suporte, né? Ser um bom ajudador, vamos dizer assim, para outras pessoas, né? Mas eu sentia que sempre faltava alguma coisa, né? Eu tenho também um temperamento bastante inquieto, curioso. Eu gosto muito de estudar. Fui para o budismo, né? Essas linhas esotéricas, eu estudei bastante. Então, eu gosto de aprofundar. Eu sempre gostei muito de filosofia e de história. Mas eu acabei enveredando muito para a parte filosófica do hinduísmo, do budismo, das religiões mais orientais, né? E com relação ao cristianismo, sempre para mim foi um tabu, como é no geral para as pessoas, né? Existe um tabu muito grande para mim. E sempre que eu me deparava com alguma fonte ligada ao cristianismo, seja Maria, seja Jesus ou anjo, essas coisas,
era sempre numa roupagem New Age, né? Então, Jesus é um avatar, Jesus foi um sábio, né? Jesus é Sananda na Fraternidade Branca, e assim vai, né? Para Maria também, para o Arcanjo Miguel. Então, quando a gente estuda esses fenômenos sociais, culturais, New Age, a gente fala de... Tem um autor que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele usa muito essa linha do mercado das práticas neoesotéricas, né? Então as pessoas hoje em dia utilizam as práticas terapêuticas como mercadoria, como shopping. Então hoje eu faço um reiki, eu faço um curso de reiki, amanhã eu faço uma constelação familiar, e amanhã eu vou numa apometria que canaliza Sananda, que é Jesus, e você vai, né, consumindo essas práticas, na grande maioria das vezes, pensando, sentindo que está curando, que está evoluindo. Eu não vou entrar muito nessa seara teórica hoje com vocês, né? Porque eu vim falar da minha conversão. Mas esse assunto vai ser um assunto que eu vou querer trazer aqui recorrentemente. A Isabel está falando aqui as histórias contadas nas escolas, exatamente, né? Então, desde as escolas primárias, né? A escola normal, primeiro ano, segundo, a gente aprende isso. Inquisição, as cruzadas, né? E a Igreja Católica como vilã. E quando você entra na universidade, eu que entrei na Universidade Federal Pública, né? E totalmente esquerdista, de um curso de Ciências Sociais, você escuta coisa que até Deus duvida. E a minha mente saiu bastante formatada e convencida. Eu vou usar esse termo aqui, esquerda, direita, rapidamente agora eu tô falando, mas também são categorias que são muito específicas e complexas às vezes para a gente usar do que as pessoas usam no senso comum. Mas, bem como Isabel escreveu aí, né? Sair com essa ideia de que a Igreja Católica é retrógrada, que ela manipulou séculos e séculos o Ocidente e por aí vai, né? Então, quando foi... Eu tô olhando minha pesca aqui, tá? Pra gente não adentrar muito. Quando foi... Ah, tá. Então, eu nessa não só fazendo antropologia e bastante enveredada para a área da religião, mas também como buscador espiritual, então eu me envolvi com várias práticas, mas também até com religiões. Então frequentei espiritismo, umbanda, candomblé, práticas xamânicas, como eu falei, ayahuasca, né? Então eu mergulhei um pouco, né? E principalmente nas orientais, hinduísmo, mais o hinduísmo e o budismo, né? Mas assim, sempre tinha uma coisa assim, mas espera aí, é como se eu não tivesse chegado na verdade, sabe? E não tinha chegado mesmo. Então quando foi em 2009, eu morava em Brasília, aí eu conheci uma vizinha que ela era bem New Age. New Age que eu falo, né, as pessoas que experimentam um pouquinho de cada coisa, né, de cada religião, de várias práticas. E ela frequentava a igreja evangélica. Eu acho que era Universal do Reino de Deus, se eu não me engano agora, tenho quase certeza. E aí ela tinha muitos processos de ficar em estado de transe, e ela disse que canalizava um monte de coisa, e porque ela ia no Merkaba e uma frequência tal, e aí encontrava Shiva, e encontrava Buda e não sei quem mais lá, e eu achava aquilo tudo uau, né? Assim, achava que eu tava num Harry Potter, né? Isso era o meu universo cotidiano. E aí ela disse, não, mas eu vou na igreja evangélica porque eles são muito bons de expulsar demônios. Então, como ela se envolvia com muitos níveis de energia, ela achava que ela ficava
carregada, né, com entidades, com seres malignos. Então ela ia na igreja evangélica, que ela dizia que eles tinham muito bom poder da palavra e eles eram exímios em expulsar demônios. E aí eu, como boa buscadora, que você está buscando, você quer experimentar, né? A coisa do buscador é querer experimentar, é ter experiências sensoriais, corporais, mentais, emocionais e chamar isso de espiritualidade. Eu disse, vamos lá, né? Quero ver qual é desses evangélicos aí. E aí fui com ela algumas vezes e vi sessão de descarrego e vi benziágua e etc. E muita coisa, claro, não me convenceu no momento, mas assim, eu achei que realmente tinha um pastor lá que ele tinha um poder da oratória muito bom, ele era muito coerente com a fala e tal. Fiquei naquilo, né? Me batizei lá pelas tantas, que eu não lembro mais, e senti o fogo, o Espírito Santo, aquela coisa, era muito sentimental, era muito aquela experiência de sentir o coração, aquela coisa toda. Aí eu voltei para Salvador, comecei a frequentar um pouco aqui, mas não sustentei. Voltei para o meu universo de práticas e vivências terapêuticas, espiritualistas, etc. Passou-se, né? Tive a Ananda, como eu falei para vocês, 5 anos atrás, etc. Tava assim, querendo entrar no auge, né, com o trabalho terapêutico. Quando foi o ano passado, eu conheci uma professora de constelação familiar, não vou dizer o nome dela, de São Paulo, que dá cursos online de constelação. Eu descobri ela assim. E lá pelas tantas descobri que ela era pastora. E ela era muito boa. Ela é muito boa psicóloga e muito boa pastora. Ela fazia um casamento, né, muito interessante entre a Bíblia e certas linhas da psicologia. Isso é até, né, tem um pouco da que chama psicologia transpessoal, né? E aí eu fui aprofundando esse conhecimento sobre quem era Jesus e sobre quem era a Bíblia, de um lugar que eu nunca tinha ido, né? Eu nunca tinha aprofundado na visão cristã mesmo da Bíblia, da interpretação, não na visão New Age, né? E aquilo foi muito bom. Aquilo começou a me tocar de uma forma diferente. Ela é muito boa. E eu comecei a ter insights assim. Insights é uma palavra bem da psicologia transpessoal, né? Mas começou a cair muita ficha pra mim de um Jesus que realmente eu nunca tinha ouvido falar. E de toda a história do cristianismo que eu nunca tinha ouvido falar. E sobre o que era o poder da Bíblia, da palavra também. Fiquei nisso assim um ano e pouco, talvez um ano e pouco. Foi 2022, 2023. E comecei a frequentar uma igreja evangélica aqui em Salvador. Eu sou de Salvador. E foi bom. Não vou falar que foi muito bom, mas foi bom. Foi bom, assim, realmente eu comecei a aceitar Jesus no meu coração, né? Só que também tinha uma questão. Os cultos na igreja evangélica, eu não sei que alguém já frequentou, eles são bastante fervorosos, né? Tem muita música, normalmente são salões grandes, você tem um púlpito assim com tipo um altar, né, que fala lá e etc. Então aquilo também não me descia muito bem, né? Essa questão de muita música alta e sempre muito intensa aquela pregação, gritando muitas vezes, que eu entendo até a forma como se faz isso e com que função se faz isso, mas ainda sentia que alguma coisa estava faltando, mas ainda não entendia. Bom, um pouco mais para frente, já final de 2023, já para o final, eu comecei, acho que meados, né? Não lembro agora. Em algum momento de 2023, talvez lá para setembro, eu comecei a
estudar um pouco mais de política, né? Voltar a estudar um pouco mais de política, que era um assunto que eu não gostava muito, nem desde a faculdade, e estudar um pouco mais sobre conservadorismo, numa perspectiva mais tradicional, da corrente mais inglesa, porque a noção que eu tinha do que era conservadorismo também era bem distorcida. Nessa eu conheci, assim, aprofundei um pouco no Olavo de Carvalho, que é um escritor, filósofo brasileiro que morreu recente, deve ter uns 2, 3 anos. E gostei muito do Olavo, né? E aí, ouvindo Olavo, filosofia, política, papapá, comecei a ver que nos vídeos dele, nas aulas, ele falava de catolicismo. Ele era católico. E ele misturava às vezes, né? Aí eu comecei a pegar vídeos dele específicos falando sobre catolicismo. E aí a coisa começou a ficar assim, sabe quando você tá ajustando a lente? Muita coisa começou a fazer sentido ali pra mim. Muita coisa intelectualmente falando até, né? E aí, assim, a fala dele é mais da experiência dele. E Olavo foi um cara que veio da New Age, né? Que bebeu desse movimento neo-esotérico todo. E culminou a vida dele já na fase adulta como católico, né? E aí eu fui parar para ser um pouco mais objetiva aqui. Ele cita muito o padre Paulo Ricardo, que é um padre bem conhecido na internet, que também é filósofo, tem várias formações. E aí eu fui para os vídeos do padre Paulo Ricardo. Olavo traz muita lucidez. Realmente, todo mundo deveria se permitir a ouvir os vídeos dele e comprar os livros dele, né, para ler. E aí, quando eu cheguei no padre Paulo Ricardo, realmente eu comecei a ficar assim, tipo, sabe quando você tá na cadeira da montanha-russa? E tipo, tinha sentimento, mas tinha uma tensão plena, assim, eu não consigo descrever talvez qual é a palavra correta para descrever. Eu fiz, gente, me enganaram a vida toda. Quando eu ouvia Padre Ricardo era assim, me enganaram a vida toda. Me enganaram a vida toda. Meu Deus, não, peraí, para tudo, sabe para tudo que eu quero descer. Aconteceu isso. E aí, quando foi chegando a Páscoa do ano passado, uma coisa disse-me assim, eu quero ir na missa. Eu vou na missa. E aí eu fui na missa em plena Páscoa. E foi uma sensação de estar em casa. Tinha uma emoção, mas sabe aquela emoção da saudade? Aquela emoção de quando você tinha mais de um ano que não vê seu pai, ou passa dias sem ver sua filha, né, um marido, alguma coisa assim que você se emociona com uma besteirinha que a pessoa faz. E que eu assisti na missa, na Páscoa, né, um momento assim forte, grande, né, do ano litúrgico, da história de Jesus. E aí eu disse, cara, eu cheguei. Eu só dizia assim, eu cheguei. Eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Mas a sensação minha era assim, eu cheguei. Então, deixa eu ver minha pesca de novo aqui um pouquinho. Então, o que aconteceu a partir daí? A partir daí, tudo mudou, gente. Não é eu ia até falar isso no início da live, mas acho que tinha pouca pessoa. E aí eu não falei, gente, não cria expectativa. Se você tá achando assim que vai dizer, olha aí, Maria apareceu, uma coisa assim, nem fica. Nem fica que não teve isso, né? Porque a verdadeira transformação, ela não, normalmente, não é que não tem suas exceções, né? Não é dessa forma, né? Meu aniversário, sim.
Pois é, aí culminou, isso foi depois, né, amiga? Isso foi em julho, depois que foi meu aniversário, eu fui no santuário de Irmã Dulce, total. E a Isabel, que é uma grande amiga minha, ela foi comigo, né? E choramos, fomos na missa e tal. É esse reencontro com Jesus. Aí pronto. Aí nesse, a Roberta tá falando aqui. Roberta, uma peça fundamental isso nesse meu processo. Então, quando foi nessa Páscoa e tudo, foi quando eu entrei em contato com Roberta. Roberta, minha amiga de muitos anos daqui de Salvador. Já estava fora de Salvador um tempo e muito tempo que a gente não se falava. Mas de vez em quando ela me mandava um link de um rosário da madrugada com as freiras que eu vi e dizia, legal, ela me comentou comigo que estava fazendo esse rosário de madrugada, mas passou. E aí quando eu fui pra missa e tal, eu lembrei dela. Aí eu fui entrar em contato com ela, né? Pra falar que estava indo na missa, que estava nesse processo aí, uau, ela ficou super feliz por mim. E de lá pra cá a gente não se desgrudou mais, né? O que culminou nela sendo madrinha de Ananda, né, minha comadre. E aí o que eu queria falar pra vocês era que eu fiz até um cronograma aqui, né, da Páscoa, aí procurei Roberta, aí comecei a fazer o rosário da madrugada, né, assim que eu fui pra Páscoa que ela me mandou, eu comecei a acordar de madrugada pra fazer o rosário. Mas assim, o que eu queria falar que tava faltando não é assim, tava faltando tudo, né? Então, a própria missa, o ritual, o padre, a indumentária, a igreja, o formato da igreja, a imponência da igreja, né, que faz você se humildecer, entrar. E a coisa mais importante, Nossa Senhora. Quando eu tava no evangélico, eu já sentia, eu dizia, gente, mas tá faltando Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é uma coisa assim, para nós brasileiros, todo mundo tem um pouco desse costume, né, de Maria, Nossa Senhora, de alguma forma, nem que seja misturando com bandismo e tal. Mas eu digo, mas tá faltando a mãe de Jesus, tá faltando Maria, né? Então, ali eu já não, né, já achava que estava faltando. Então, quando eu fui pra missa e que teve esse reencontro, amiga, quando você falou esse reencontro de Jesus, foi esse reencontro de Jesus com Nossa Senhora. Porque voltar pro colo de Nossa Senhora, mesmo na minha memória, eu não tendo memória disso, porque eu cresci numa família católica de BGE, eu falei isso, né? Meu pai e minha mãe casaram na igreja, minha avó era mais católica, mas meu pai já estava totalmente mundando, bebendo de fontes esotéricas, então minha mãe não ia mais para a igreja, de eu crescer. Eu fiz primeira comunhão, né, e tal, mas parou aí, batizou, fez primeira comunhão porque a escola fez, já foi, né. Então, voltar pro colo de Nossa Senhora foi algo assim, que é só quando você vive essa experiência, né? Quando você vive a presença, que não é nem experiência só, porque às vezes você não tem nem experiência assim, para dizer, eu senti, tive um sonho, ouvi, mas é a paz, né? É a paz, essa plenitude, são palavras que a gente usa e que a gente, não é que eu não estou dizendo que eu estou na plenitude total, nem estou na paz total, mas você começa a sentir que da religião, né? Porque o que é religião? Ah, religião é religar e qualquer coisa religa. Não. Então, quando você tem um corpo, né? Porque para nós cristãos, Jesus é Deus, né? E quando Jesus vem à Terra e morre por nós, ele está religando a nossa relação com Deus, que foi perdida, sim, no pecado original, né? Então, quando Jesus morre na cruz, né? Que tá Nossa Senhora e tá São João, seu apóstolo, e que ele diz, esta é tua mãe, mulher, este é teu filho, ele funda a igreja de forma mais, vamos dizer assim, ali a igreja se funde, né? Cria, né, sua primeira base, né?
desse processo todo que vai se desencadear depois disso, que a Igreja Católica vai fazer, né? Com Pedro, o primeiro, né, o apóstolo, que Jesus entrega a chave e diz. Então a gente usa muito esse termo nas religiões, não é religião, mas nessas práticas esotéricas, né? Então usa Trismegisto, não sei o que liga no céu, liga na terra. Não, quem trouxe isso? Foi Jesus, né? Porque ele disse a Pedro, né? E disse aos apóstolos, ele deu essa permissão para os apóstolos, né? Tudo que ligares no céu está ligado na terra, e tudo que desligares na terra está desligado no céu, né? Então a verdadeira religião é isso. Então quando eu comecei a vivenciar o catolicismo, né, nesses primeiros momentos, assim, é um processo, porque é uma religião tão completa, ela te dá suporte em tudo, ela tá tudo explicado, tá tudo amarrado, né, que é incrível, assim, o porquê de cada coisa, né. Com o tempo você vai entendendo, vai compreendendo e vai incorporando isso na sua vida pessoal, no seu dia a dia, na sua prática espiritual, né. Então, assim, como eu vivi esse ano, como eu posso dizer assim, bem focada e bem atenta, né, a todo o calendário, né, litúrgico da igreja e todo o processo espiritual que isso vai desenvolvendo no nosso espírito, né? Ela falou: a mãe e o filho estão sempre juntos, ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo, e sempre exemplo da serva intercessora de seus filhos ao Pai, nossa rainha, exatamente. Então não tem como separar, né? Não tem como separar Jesus de Nossa Senhora, né? Até porque foi a partir do sim dela que Jesus pôde encarnar na Terra, né? E fazer o que ele precisava fazer. Então eu posso dizer assim que foi isso, né? Que foi isso que aconteceu. Claro que assim, ao longo do ano eu fui mergulhando e tô mergulhando. Eu sou um bebê recém-nascido, né? Eu sou um bebê recém-nascido, mas posso te dizer que dessa água só se bebe dessa água, né? Porque aquela frase, né, que fala assim, conhece a verdade, ela te libertará, né? Eu sou a verdade e a vida, eu sou a verdade, o caminho, a vida, que Jesus falou. Aquele momento que eu tava do Padre Paulo Ricardo, de Olavo, e das fichas que iam caindo sobre as falácias da história da igreja, as mentiras, né, toda a perseguição que a igreja vem sofrendo desde sempre, né, não só pelos os apóstolos, mas por toda a perseguição, né, o mundano que persegue, né, a verdade vai sendo desvelada. E é uma coisa que fica tão claro na sua consciência que não dá para explicar aqui. A pessoa precisa passar pelo processo, né? Precisa se humildecer, precisa abrir o coração, né, para poder realmente Jesus, Nosso Senhor, nessa verdade que Ele traz, se revelar para você, né? Inclusive até com algumas poucas pessoas que eu conheço, bem próximas minhas, que quando a gente está conversando, né, que tem umas dúvidas, que fica assim, nesse debate, né, filosófico, religioso, aí assim, eu me lembro que eu já falei assim umas 3 vezes para algumas pessoas, assim, eu digo, faz a prova, assim, ora, reza a Deus e pede: Deus, me revela a verdade. Agora pede com muita humildade e tenha paciência, né, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas eu posso estar sendo soberba no que eu vou falar agora, mas eu tinha essa coisa de ser buscadora, eu queria encontrar a verdade. É tanto que eu não tinha apego, sabe, as religiões que eu entrei, que eu frequentei, assim, eu vejo pessoas que passaram, né, elas estão na mesma religião, ou às vezes assim,
uma defesa para poder desconstruir. Então, eu sempre fui muito aberta nesse aspecto de desconstruir a minha verdade, né? De dizer, peraí, deixa eu ouvir aqui o que essa pessoa está falando para poder ver se ressoa melhor, se realmente isso faz mais sentido para mim, né? Então, mas claro que é a partir do sofrimento, né? Porque é no sofrimento mesmo que você vai umedecer e pedir a Deus, né? Para dizer, Deus, me mostra, me revela, né? Me mostra, me revela. Então que essa fase minha até da minha noite escura da alma, né? Pode ser até uma live sobre isso, porque é um assunto que entra por um outro assunto que é bem complexo e é bem problemático das redes sociais, mas eu posso uma vez falar sobre isso. Então, nesse momento da noite escura, né, dos meus processos que eu tive de anos, principalmente com depressão e tal, eu sempre pedi a Deus, quer dizer, mesmo vivendo aquelas práticas todas terapêuticas, né, dizia assim, eu preciso que o Senhor me revele, né, mas eu não entendia porque não era revelado naquele momento, né, eu não tinha, porque assim, quando você tá, isso é um assunto que a gente pode falar nessa outra live, né? Quando você tá muito no pecado, quer dizer, quando você tá vivendo em desacordo ao que Deus falou que era bom e correto para nós vivermos, a graça de Deus, que naturalmente estaríamos em nós desde quando fomos concebidos, apesar do pecado original estar também, essa graça de Deus, ela vai sendo retirada de você. Não porque Deus é punitivo ou vingativo, porque você, por seu livre-arbítrio, tá comungando com coisas que não são da luz. Então, automaticamente, a graça que estaria no seu espírito, que estaria no seu coração, abandona você. Então, eu precisei umedecer, né? E precisei para que Deus me mostrasse aquilo que Ele queria, não aquilo que eu queria, né? Então, para mim é tão notório assim, é tão notório, eu digo assim, é tão palpável, se eu comparar assim 24 anos de caminho espiritual, de buscas espirituais, de vivências, trocentas mil, e um ano vai fazer de prática católica, ainda vai fazer um ano agora na Páscoa, né? E sentir, apesar de que minha vida não tá nada bem ainda, assim, tipo, não tá nem perto do material, do bem-estar, do conforto, assim, tudo fluindo, como se fala, não. Mas da paz, aquela coisa de você estar no meio do turbilhão, mas você tá sentindo um amor, ser amada pelo Pai, ser amada por Deus, se sentir filha de Deus. Cara, isso é um processo para começar. Esse é o primeiro processo, assim, de quebra, né, de reconstrução da nossa personalidade, porque envolve isso também, né? E todo esse processo que eu estava falando da igreja, da liturgia, da palavra, né, das escrituras sagradas, dos santos, tudo que compõe a Santa Igreja é como se fosse gotas dessa graça que você vai bebendo. Então, a prática do rosário na madrugada, né, mesmo que seja só o terço, né, já é um movimento que vai preenchendo, né? Então, quando você faz um processo de devoção para um santo, né? Assim, eu vivenciei alguns santos esse ano, né? Vivenciei o Santo Antônio, não o Santo Antônio aquele das festas, sabe? Mas essa coisa de você meditar a novena de Santo Antônio e poder, no momento de oração, em que você bota o joelho no chão, que você se rende, você deixar Santo Antônio vir dizer quem é ele, né? Deixar a luz de Santo Antônio iluminar,
né? Porque é um processo que vem deles para nós, né? De Deus e dos santos para nós, não é de nós para eles, né? E Santa Dulce, né? Que aqui na Bahia temos o privilégio de ter uma santa, né? Eu estou citando aqui, olhando o que eu vivenciei esse ano, né? A Quaresma de São Miguel, né? Dentro do catolicismo, não é uma quaresma qualquer outra espiritualista. Assim, acordar na madrugada, 40 dias, né? Naquele devocional, né? De rezar para São Miguel, compreendendo que é São Miguel e pedindo a São Miguel essa intercessão. Gente, assim, é coisa que... você vê curas e vê depoimentos assim milagrosos, né? Eu sinto que o que eu tô vivendo hoje, assim, da calma e da paz, que assim, que eu nunca vivenciei antes, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, eu sempre fui uma pessoa muito irritada. Hoje eu sei por quê. Nessa outra live que eu posso falar dessa noite escura da alma, eu posso adentrar esses assuntos, né? Mas não quer dizer que eu não tenha raiva hoje, que eu não me estresse, não é isso. E não é essa o foco do processo, mas é aquela passagem da Bíblia que os apóstolos estão no barco e daqui a pouco vem um vendaval, né, um tsunami quase, e o barco vai virar e Jesus está dormindo. E eles, mestre, não tá vendo? A gente vai morrer, tá uma tempestade, você tá dormindo, né? E Jesus fala assim, homens de pouca fé, né? Tipo, não tá vendo que eu tô aqui, né? E Jesus fala, não lembro as passagens corretas, mas cala-te, né? E o vento para e a maré acalma no mesmo momento, né? Eu até postei esses dias, né? Tá no barco, esse ano todo foi no barco, mas Jesus estava dentro do barco. Então, essa certeza e a conversão, ela se dá metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. E quando a gente fala mentalidade, que é um termo muito moderno, a gente pensa, mindset e tal, não. É uma mentalidade no aspecto da sua perspectiva. Ela muda. E com isso, a sua fé tem que mudar, a sua pessoa tem que mudar, senão não há conversão. Claro que isso é um processo, né? Isso vai acontecendo, porque somos humanos, somos apegados a todas as coisas, e o sofrimento, e etc. Somos soberbos e tudo mais. Mas você começa a sentir que tem uma paz. Você a confiar. A confiança, né, que é algo tão buscado, né, nas relações, não sei o quê, porque eu mentalizo aquele projeto, eu jogo pro universo, eu confio, mas confiar em Deus, e que Deus é esse Deus que é persona, né, que é pai, que veio, que encarnou. Então assim, se eu for adentrar nisso, a gente fica horas aqui, né, para falar, mas é nessa linha, né. Então se sentir filha desse pai, né, e aí realmente o Espírito Santo ele começa a agir em você, né, naquelas, do que eu falei, 24 anos de terapia. Não é que eu não entendi as coisas, não é que eu não perdoei algumas coisas, não é, mas é muito pouco diante de tanto tempo para hoje, diante de pouco tempo de catolicismo, e o que eu já comecei a sentir, né, de dizer, cara, que eu posso relaxar, porque Deus é pai, e Deus ele ama, ele quer o melhor, ele vai fazer, se não aconteceu é porque não é a hora. É confiar, né? Confiar. Que às vezes a gente cresce num ambiente, às vezes na maioria das pessoas, pela própria dinâmica da vida, né? E não tem confiança às vezes dentro da sua própria casa, né? Nas relações dos pais, os filhos, o marido, o que seja, né? Porque você tem que se desnudar. Confiar é confiar, às vezes mesmo sem saber o resultado daquilo, né? Não é uma coisa assim simples. E não quer dizer também que eu não estou aprendendo ainda, né? A gente vai até morrer aprendendo.
mas é muita coisa, assim, acho que eu não conseguiria falar tudo aqui de uma vez, sabe? Mas assim, pontuei a vivência com Santo Antônio, que foi muito profunda, né? A quaresma, e antes disso veio também o batismo da Ananda, minha filha mais nova, né? Que a Roberta, como eu falei, foi a madrinha. E compreender a profundidade do batismo, né? Assim, de um lugar também, né? De que é a partir disso que viramos filhos de Deus, e quanto isso é importante para a nossa salvação, né? E como isso muda a vida da pessoa, se a pessoa levar aquilo a sério, né? Foi muito lindo também esse processo que vivemos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus também, que é uma santa assim, né? Tanto que ela está dentre as doutoras da igreja, uma das poucas santos que existem, que estão nesse título de doutor da igreja, né? Então, uma menina que morreu com 24 anos e trouxe um legado, assim, é uma mística santa, né? É uma santa mística, né? Que isso uma coisa que eu gosto muito até de estudar, né? Essa coisa mística, né? Quem viveu muito nesse universo Nova Era, né? Às vezes está buscando muito essa coisa mística, porque acha que isso vai ser uma coisa mais interessante, talvez, do que essa mesmice que a gente vive, né? Mas o misticismo não é nada fácil, né? Porque leva muitas vezes para a gente lidar nesses lugares limites de dor. Então, todos os santos, e principalmente aqueles que tiveram o dom do místico, né, foram santos que viveram coisas muito fortes, muito pesadas, que a gente olha, eu não conseguiria viver isso aqui, né? De doenças, de estigmas, mas com um profundo amor, com profunda caridade, com profunda compaixão, né? Então, Santa Teresinha também foi uma santa que trouxe, assim, muita beleza, muita feminilidade, muita beleza. Ela realmente é muito profundo, né? Esse processo de comungar, né? com essa pessoa do santo, né? E tudo aquilo que ele nos revela e nos dá, os milagres, as curas, as intercessões, né? Que é um assunto também que é bom de se falar, do que é intercessão, né? Então aí vivemos tudo isso. Aí vivi também a Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, todas as Nossas Senhoras que foi comemorada durante o ano. E cada uma, quando você para e medita, né, na aparição dela e as mensagens que ela traz para o mundo, para nós, assim, tá tudo aí. A humanidade vai se salvar, ou não tem salvo, vamos salvar o meio ambiente, eu não sei o que. Escuta a mensagem de Nossa Senhora, que tá tudo lá. Tá tudo lá pra gente salvar a humanidade. Tá tudo lá dito, porque ao contrário do que muito se disse, né, que a Igreja Católica foi contra a razão, que a Igreja Católica subjuga, não sei o que, tudo tá tudo às claras, né? A Bíblia tá aqui às claras, tudo que os papas e os santos, tudo fala, tá escrito, tá às claras, não tem nada escondido. Por quê? Porque é para o bem das pessoas, é para conversão, salvação das pessoas. Então tá tudo aí. Tá tudo aí. É porque há um projeto, né? O mundo não é um projeto no sentido só dos maus. Não, tem isso também. Mas é a luz contra as trevas. Então tem que atacar a igreja, porque ela é que veio para nos redimir. Então tem que atacar. E usa esse instrumento, e usa-se pessoas, e usa situações para fazer isso. Isso é assunto para outras lives. Isso vai ser o que eu quero, mergulhar de estudo e trazer isso aqui para vocês, né? Roberta falou que em um momento da vida de Santa Teresinha no Carmelo, ela teve uma crise de fé e ela disse a Deus: se não tenho fé, vou me dedicar a ti com meu amor. Se não tenho fé, vou me dedicar a ti com meu amor. Sim, porque tem isso, né? Que enfim, é um assunto das virtudes, né? Então tem virtudes que a gente só recebe porque Deus nos dá.
Por mais que a gente tenha inteligência, tenha esforço, autoconhecimento, auto performance, você não consegue chegar naquela virtude. É um dom que Deus te dá, né? Então a fé também é uma dessa virtude. A gente cresce em fé e à medida que a gente vai, e Deus me dá mais fé, e a gente vai confiando e nossa fé vai aumentando, assim como a mansidão, né? A paz, são virtudes que não são sentimentos só, né? São virtudes que a gente tem quando Deus nos dá, né? Então, enfim, gente, aí é todas as vivências com todas Nossas Senhoras das Graças, Guadalupe, Aparecida, Nossa Senhora das Lágrimas, que foi uma aparição aqui no Brasil, em São Paulo. Procurem, dêem uma pesquisada. Lindíssimo o terço dela também. Enfim, aí culminou no meu crisma. Muita coisa para debater e tornar claro. O Concílio de Trento mesmo são muitas histórias que sabemos a fundo. Com certeza. Esse assunto para outras lives, é o que eu vou falar no final agora, né, do meu projeto, é sobre isso. Então, aí, enfim, aí culminou no meu crisma, né, que eu fiz a catequese toda durante o ano, meio ano, para poder crismar, né, e crismei em novembro, né? Então crisma é como se fosse um segundo batismo, é quando você já está maiorzinho, normalmente a partir dos 15 anos, 14, né? Você faz o crisma, que é a sua confirmação, né? Diante da sua comunidade, diante de Deus, do seu compromisso, né? Como cristão. E aí normalmente é o bispo, né? O bispo já tem um cargo, vamos falar assim, superior, vamos falar assim, não, é superior aos padres, né? Então você tem a unção do bispo. E foi muito interessante porque a gente se prepara para fazer esses rituais de passagem, né? Vamos dizer que é esse termo. E então a gente estudou ao longo dos meses, né? A catequese e tudo mais. E é engraçado que assim, era e com tudo que eu estava vivendo no meu particular, com as consagrações, o uso do escapulário, né, que Nossa Senhora foi um presente que Nossa Senhora deu pra gente para nos proteger, né, de qualquer coisa assim, temeridades. É como aquela coisa assim, eu coloco que o crisma é você virando adulto na fé, né? É um processo assim de, não, eu tô nisso, quero isso, né? E você vai buscar aquele crisma com outra consciência, porque o batismo normalmente é pequenininho, né? Tem gente que batiza grande também, mas o crisma também foi muito lindo. E aí conheci a Kênia, que foi a minha madrinha de crisma, né? Uma pessoa, sem falar as pessoas lindas que vão entrando na sua vida, né? Que tem uma história na igreja, que tem testemunhos lindíssimos de cura, né? E de viver na graça de Deus, né? De viver na graça de Deus. Então, gente, aí para finalizar, aí o ano veio, esse final de ano, né? Foi o meu ano litúrgico, esse meu processo de conversão que eu tô falando. Aí veio o Natal, veio o Advento, né? Que a gente se prepara para o Natal, porque todo ano do cristão ele é marcado por tempos, né? Que tem a ver com a história de Jesus e com a nossa história, e nessa rendição e tal. Então, o Advento é essa preparação para o Natal, para o nascimento de Jesus, para o menino Jesus. Não só Jesus, o homem adulto que pregou e morreu na cruz, mas o menino, o Deus que se fez menino, humano, frágil, vulnerável, né? Numa manjedoura, né? E toda essa simbologia e essa pureza da criança, né? E aí eu passei uma situação difícil no meu Natal, né, em situações pessoais, mas também recebi uma graça grande, assim, de sentir essa sensação que eu estava falando do barco tá tumultuado, mas de sentir que Jesus estava no barco. Então, no Natal, eu senti o menino Jesus me dando assim esse acalento, sabe, esse acalento. E culminou num projeto que eu estava querendo desenvolver alguma coisa
com o catolicismo, né? Eu já não estava conseguindo mais voltar nesse processo terapêutico, porque muita coisa eu já não concordava, né? Das técnicas terapêuticas. Então eu comecei a mexer meu Instagram com publicações católicas, né? E aí, há um tempo atrás, já tem um tempinho atrás, eu procurei algumas editoras e falei, poxa, e aí, vamos fazer uma parceria? Eu queria livros para ler, né? Comprar livro toda hora é caro, vamos fazer uma parceria de fazer resenha, eu ganho um livro. E falei com algumas, tá bom, tá bom. Passou, ninguém me respondeu. Eu achei, eu tô chegando agora, as pessoas não me conhecem, aí não vai rolar, tudo bem, né? Eu já tava assim um pouco desacreditada. E aí quando foi no Natal agora, o pessoal da SEDET, que é uma distribuidora de várias editoras, que trabalha com filosofia clássica, cristianismo, catolicismo e etc., topou essa parceria, né? De eu poder receber o livro e fazer um comentário sobre o livro. Então, atendeu muito ao meu pedido de falar sobre filosofia, de entrar numa parte mais teórica do que é o catolicismo, porque tem muita filosofia no catolicismo, né? Os pensadores católicos, os padres, os místicos, enfim, os santos, todos eles estudaram muito, os monges, os freis, né? Então, tem muito da filosofia clássica grega, Aristóteles, Sócrates, Platão. Enfim, e aí eu achei que foi uma ótima oportunidade, porque esse meu lado de cientista social, que gosta de história, de estudar filosofia, com o catolicismo, né, poderia a partir disso nascer alguma coisa que eu ainda não sei direito, mas vai nascendo, vai acontecendo, né? E aí eu até divulguei já um primeiro livro de Santo Agostinho esses dias, né, as retratações, e aí tem o cupom, né, Neveline 5, aí entra lá no site, são várias editoras, né, e aí a pessoa ganha um desconto, né. E aí eu vou fazer, eu acredito que final desse mês, início do outro mês, a resenha do primeiro livro. E aí esse livro, justamente o que Isabel estava falando aí, sobre o livro, sobre as histórias mal contadas da igreja, muita coisa que a gente não sabe. Então, não é que um primeiro livro ele vai encerrar o assunto, mas é um primeiro livro que já aborda, eu nem tá comigo aqui, tá lá no quarto, Falso Testemunho, que é um livro que fala sobre as falácias, falso testemunho, já está dizendo, né? Todas as falácias contra a Igreja Católica que, né, vem se perpetuando desde o início da Igreja, né? E a escolha desse autor foi muito interessante porque ele é um cientista social, um cara que tem PhD, já não sei quantos livros escritos, e ele não é católico, né? Então foi justamente por isso que eu quis começar com ele, né? Porque ele não bota panos quentes no que a Igreja errou, mas ele vai dizer, isso não é 1%, isso foi 1% dos 99% que as pessoas pregam, e começa a mostrar por quê e como surgiu essas mentiras, né? Então eu vou começar essas resenhas, esses comentários com esse livro, né? Que vai falar sobre Inquisição, Cruzadas. Ele fala, né? É uma passão, um livro grosso, mas é uma passão sobre esses assuntos, né? Sobre, enfim, a idade das trevas, que é medieval, enfim, esse resumo, né? E depois eu quero aprofundar nesses temas, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas importantes, que para mim foi muito importante na minha conversão também. Começar a entender que sim, a igreja é óbvio que tem erros porque é feita de homens, né? Mas que também não foi tudo isso que falaram, né? E por que se fala? E por que se criou essa mentira? Então isso foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim desconstruir e ter uma maturidade de entender isso é isso, não foi,
e ter certeza também do que eu estava fazendo, né? Porque a gente quer ter certeza das coisas, a gente não quer, quando já está, né, numa idade mais um pouco mais avançada, a gente não quer mais se envolver só pelo emocional, né? Ah, eu vou lá naquele negócio porque o culto é legal, não, porque é uma fé madura, né? É uma fé madura, então eu sinto que culminou da minha busca da vida toda com o catolicismo, de estar num momento maduro, de encarar a religião e minha fé de uma forma madura, ao ponto de poder filosofar sobre ela e não perder a fé por causa disso. Né? Como eu boto lá no meu Instagram, fé e razão andam juntos. Eu acho que isso é muito importante, porque somos seres modernos, somos seres pensantes, temos aí 3, 4 mil anos de conhecimento de várias áreas, né, fluindo. Então, por que não usar isso para entender as coisas e botar cada coisa no seu lugar, certo? Então, gente, eu acho que eu fiz um resumo legal, né, sobre esse processo. Não foi nada sentimentalista, né, como talvez algumas pessoas pensassem, mas foi para mostrar a coerência mesmo, né, que para mim é uma qualidade, é uma coisa muito importante na minha vida, coerência, buscar coerência, manter coerência. E, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, estamos aqui para falar rapidamente. Tudo a ver comigo, né, amiga? Que bom que todo mundo aqui, minhas amigas super felizes sobre minhas notícias. Deixa eu ver aqui. Ana também foi outra aquisição maravilhosa. Ana Carvalho, que o catolicismo me trouxe. A Mônica aí também, Mônica Sampaio. E aí, nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade? Ah, vocês... Tem curiosidade, gente. Minha mãe, até minha mãe tá aqui, ó. Beijo, mãe. Agora que eu tô vendo aqui quem entrou. Nenhuma curiosidade, gente? Ou dúvida, ou... Ficou ótima, parabéns, e que sua fé cada dia se mantenha fiel ao Cristo, ao catolicismo. Sua caneta tá guardada, eu tô aguardando o convite. Eu soube que era um jantar, um almoço com vinho, uma coisa assim, para eu ir buscar minha caneta. É isso, eu acho que as dúvidas vão vindo mais à medida que vai entrando nos assuntos mais espinhosos, né? Esses assuntos sobre a história da igreja, né? Eu acho que aí com certeza vai dar pano pra manga, né? Inclusive já estou até me preparando psicologicamente para isso. Horário fixo para orar. E sobre a missa, o que da missa? Eu procuro orar de manhã, né? A minha rotina é fazer o terço pela manhã, né? Às vezes eu consigo fazer o rosário, ainda mais quando tem uma novena, uma quaresma, ou algum processo que vai ter, que eu quero dar uma aprofundada, eu faço o rosário da madrugada, né? Que varia quase 2 horas. Quando você acompanha com algum grupo na internet, né? Eu sigo muito o Instituto Hesed e o Frei Gilson, né? Mas se você fizer também sozinho em casa, normalmente 1 hora e pouquinho você consegue terminar, né? Mas o terço, né? Para quem não conhece o terço, 25 minutos você faz o terço. Então, minha prática hoje está sendo o terço diário, pelo menos durante a semana. Às vezes, final de semana eu não faço, né? O que deveria fazer, mas durante a semana eu faço o terço e aí faço aquela oração, né? Aí se eu tiver mais tempo eu aprofundo uma leitura da Bíblia, que é uma das minhas metas também esse ano, aprofundar mais as escrituras sagradas, né? Mas o terço eu tomei como algo assim de compromisso, né? Que também é uma promessa de Nossa Senhora, né? O terço, né? Roberta pode falar melhor sobre isso. Depois vou marcar a Beta
uma live eu e você mais pra gente falar do Instituto Hesed e das Quaresma, agora vem a Páscoa também, né? Um momento muito profundo para quem quer abrir o coração, né? Comungar Jesus, pode falar em outra live. Não, mas eu vou falar rapidamente, sim, é importante, eu tinha esquecido disso, né? Como é que eu posso falar? Eu sinto que esse foi o ponto-chave. Ainda bem que você falou, amiga. Esse pra mim foi o ponto-chave. Fazer a quaresma, rezar o terço, todas as práticas, né? Rezar para o Santo Anjo, ler a Bíblia, que é isso que uma das coisas que nos diferencia muito dos protestantes, né? Isso tudo é importante, isso tudo nos nutre, porque para os protestantes só a Escritura, né? Só a Escritura para eles bastam. Mas eu vou te falar, comungar na missa realmente é algo diferente. No fundo, eu acho que é isso que tem me transformado. É isso mais de tudo que tem me transformado, porque essa é a promessa de Cristo, né? Uma das. E assim eu tô sentindo, entende? Eu comungo todo domingo sem falta desde a Páscoa, fora as outras vezes a mais que eu vou, né? Outros dias de solenidade, outros dias que eu, né, consigo me organizar para ir também, né? E é incrível que aquilo vai fazendo, né? Inclusive tem até um estudo, depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Que a Eucaristia, a comunhão, a hóstia fica no nosso corpo agindo durante 15 minutos, né? É muito profundo, gente. É muito redundante transformar isso em palavras, sabe? Me sinto até um pouco... Agora, quando a Roberta perguntou, ela perguntou o auge da live foi esse. Até me sinto sem palavras, é como se eu não me sentisse preparada para poder falar disso. Não por escrúpulos, não, assim, mas porque é algo que realmente transforma, né? É algo que você está vivendo. Então, esses processos que eu vivi, vamos supor agora que eu falei do Natal, que eu vivi um processo bem difícil no Natal. Há um ano atrás eu não teria conseguido passar por isso da maneira como eu passei. Entendeu? Então, a missa realmente é o ponto auge da vida do cristão. Né? É lá que está todo o processo da paixão de Cristo, né? A paixão dele, a crucificação, né? Tudo aquilo que ele prometeu, o corpo, né? Este é meu corpo, este é meu sangue, né? E que está deixando aquilo para nós, para nos nutrir, para a gente ir se preenchendo dele, estar com ele, né? Então, é ele vivo mesmo ali no altar, né? A gente fala que é um dogma de fé, né? A igreja tem muito desse termo, né? O dogma de fé. Porque a fé anda com a razão, muitas vezes você consegue compreender isso com sua razão, você prova com a sua razão, mas muitas coisas você não prova, porque estamos falando de metafísica. No fundo, como você vai provar Deus no sentido de uma equação matemática que os físicos quânticos, não existe isso, né? Então, é um dogma de fé. Então, quanto mais se vive, mais se transforma, mais a gente recebe essa graça, sabe? Vocês falaram várias coisas, algo muito sublime, grandioso, comungar o próprio Deus vivo, o alimento da alma, sem palavra mesmo para explicar. Jesus sacramentado, isso. Aí a minha professora maravilhosa, Kênia, minha madrinha,
A Eucaristia é Jesus vivo. Na missa se vive a paixão, morte e ressurreição. Chegou atrasada. Você já falou da sua conversão? Falei, Yara. Falei. Tudo que eu falei foi minha conversão. Depois você assiste. Eu estava falando todo o processo da minha vida resumido, né? Como foi e como tem sido, como foi esse ano. Eu falei, depois você assiste, depois se quiser falar comigo também. Então é isso, gente. Sou um bebezinho, né? Que tô mais assim, como o menino Jesus, né? Ele é menino, mas já é Deus. Não é que eu seja Deus, mas tá engateando, mas ao mesmo tempo você já consegue vivenciar isso em sua vida, no seu corpo, na sua mente, até nos seus sonhos, né? Não é que isso acontece recorrente, mas Deus fala com a gente, né? Deus fala com a gente e vai mostrando, porque como eu vinha um tempão, supor, tentando várias coisas de trabalho, não estava fluindo, né? Então quando a editora falou ok, eu falei, poxa, é porque isso era pra mim, né? É porque Deus falou, não, aqui eu vou te dar. Porque uma outra coisa que é muito legal quando você vivencia essa intimidade com Deus, e que eu tô começando a sentir essa coisa de Deus fiel, sabe? Deus honra a gente. Quanto mais a gente honra a Deus, mais Ele vai nos honrar. Então, se você é fiel no pouco, Ele vai ser fiel no muito também, né? Então, essa é a minha vivência que eu tô tendo com Deus agora. De honrar, né? De fazer tudo que Ele pediu. Então, é missa, é terço, é novena, é jejum, é penitência, você faz. E você vai fazendo e aquilo também vai te dando alegria. Mesmo com todos os problemas, vai tendo alegria. E aí a graça, aquela graça que eu falei que saía, aquela graça começa a voltar. Deus começa a preencher novamente o nosso coração, o Espírito Santo realmente vai nos abençoando e as coisas vão fluindo, né? Eu acho que daqui a um ano, acho que muitas outras coisas eu vou falar, né? Porque Deus realmente é muito bom e Ele é fiel. Ai, gente, eu acho que eu falei bastante, né? Tô aqui só falando, eu gosto de falar. Isso, afilhada, nossa conversão diária. Como é que você diz? Então é isso, né, gente? Eu acho que deu pra falar um pouquinho. Vamos guardar né, expectativa para outros momentos. Falar mais de outros santos. Eu quero falar também mais sobre os santos em outras lives, que assim realmente é um universo assim, é um leque de opções, né, que a gente tem assim para poder receber de bênção, de graça, que as pessoas infelizmente não estão bebendo disso, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Exatamente, essa frase é maravilhosa. E é mesmo. Hoje, assim, começo a ver assim, eu digo, gente, o quanto eu tava reclamando, ou tava achando que Deus não me amava, é porque Ele tem a hora certa das coisas. Agora, você também precisa fazer sua parte, né? Você precisa realmente também se colocar no lugar de filho e Ele sendo pai. Então tem que honrar, tem que obedecer, uma série de coisas, né? Vamos finalizar rezando uma Ave Maria pelo dom das nossas vidas todas. Agradeço a todos vocês que estão aqui hoje, que realmente um pouquinho dessa minha conversão. Tarde te amei, ó beleza tão rara. Nem me fale. Realmente, é a minha frase essa aí, eu vou adotar agora, de Santo Agostinho. Realmente, tarde te amei, ó beleza tão rara. Realmente, gente, eu só digo assim, ó, deem um voto de confiança a Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, a Igreja Católica. Dê um voto de confiança, sabe? Vá na missa ou assista na internet uma pregação. Também tem confissão. A confissão é algo importantíssimo, né? Então, logo que eu esqueci de falar, estava anotado ali. Logo no início desse meu processo que eu comecei para a missa, eu busquei o padre e fiz a confissão para comungar.
para voltar a comungar, a tomar a Eucaristia, né? E vou te falar, não tem terapia melhor do que fazer a confissão com o padre. É assim, realmente, né? Talvez aí cabe uma live para falar sobre os sacramentos, né? Para aprofundar um pouco sobre os sacramentos, o porquê de cada um, e porque tudo tem um sentido, tudo está interligado, tem um porquê, não está nada solto, não está nada solto, né? Então, maravilha, vamos fazer uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora cubra vocês todos com seu manto, como dizem, na dobra do manto, bem escondidinho de todo mal, e que também derrame graças, interceda por todos vocês, pela vida das suas famílias. E nos vemos por aqui, tá? Se quiser compartilhar, se quiser falar no inbox depois, é só falar comigo. Brigadão todos e todas que participaram, gente. Foi lindo, viu? Beijão. Vou desligar aqui que eu nem sei agora como é que desliga. Bora ver. Amém.